o que são esses erros grosseiros? Né? Então, assim, nós temos ali erros, né, que são de menor impacto, né? E tem erros de maior impacto, né? Então, erros grosseiros são erros que podem comprometer o nosso trabalho, podem comprometer toda a sequência do nosso trabalho, toda a sequência do nosso projeto, toda a sequência da nossa consultoria. Então, esses erros grosseiros têm que ser matados a pau. A gente tem que estar atento. A gente não pode, né, deixar esses erros grosseiros passarem, tá? Desapercebidos. Por isso que é bom ter um checklist, muitas vezes, para você conferir, né, o seu trabalho, para evitar esses erros, né? Porque quando isso acontece, meu amigo, você pode gerar aí uma grande dor de cabeça para você e para o seu cliente. Então, olha só, essa aula é justamente para isso, né? Para a gente evitar esses erros. Então, o primeiro aspecto é o seguinte, tá? Erros efeito dominó. O que seria isso, tá? Dentro da drenagem urbana, nós temos todos os pontos bem conectados. O que eu quero dizer com isso? Olha só, há uma sequência lógica na drenagem urbana, ok? E essa sequência realmente é uma sequência, tá? Então, se você for imaginar uma chuva numa cidade, qual que é a sequência dessa gota de água? Vamos pegar uma gota só, tá? Uma gota só de água que caiu na cidade, tá? Se essa gota que caiu na cidade, ela não evaporou logo na queda, que é uma possibilidade, se essa gota ela não caiu numa folha de uma árvore, que seria um processo de interceptação, se ela não infiltrou no solo, porque caiu no asfalto, que é quase impermeável, bom, o que vai acontecer com essa gota? Ela vai escoar da rua até a minha sarjeta lateral, ok? Então, esse é o caminho inicial da gota, tá? Nesse processo da chuva que virou escoamento, a gente já tem ali uma transformação da chuva em vazão, da chuva em escoamento, ok? Então, tá chovendo, ela caiu no solo, não evaporou, não foi interceptada, não infiltrou, o que vai acontecer? Ela vai escoar, né, superficialmente ali no asfalto e vai chegar na nossa sarjeta lateral, ok? Então, aí já tem um processo de transformação chuva, vazão, tá? E olha só, para esse processo, para a gente calcular, né, essa transformação da chuva em vazão, existem métodos para isso, tá? Existem métodos. E um dos métodos mais conhecidos e utilizados dentro da microdrenagem, principalmente, né, da parte urbana, é o método racional, tá? O método racional, que vai transformar a chuva em vazão, em escoamento, ok? Esse escoamento que chegou na sarjeta, a gente vai calcular, então, a lâmina d'água na sarjeta, tá? Então, começa a chegar escoamento na sarjeta, a sarjeta começa a escoar, então, essa vazão longitudinalmente, né? E começa a se gerar uma lâmina d'água nessa sarjeta. A gente calcula o quê? A lâmina d'água e a velocidade. Ponto. Ok? Esse escoamento da sarjeta, que está sendo escoado ali na lateral da rua, ele vai chegar na nossa boca coletora, né? Boca de lobo, né? Aquelas aberturas que a gente vê na guia. Se a gente passa de carro, a gente vê na lateral a sarjeta e a gente vê de vez em quando lá aquelas aberturas que são as bocas coletoras. Então, essa boca coletora ela vai engolir a vazão, ela vai engolir o escoamento, vai entrar dentro da boca coletora. E da boca coletora, ela vai direcionar esse escoamento para uma rede circular, né, de drenagem que está enterrada, está debaixo ali, né, do nosso pavimento, pelo menos 1 metro ali abaixo do pavimento. E esse escoamento, então, que chegou na seção circular, vai ser escoado pela rede de drenagem até um curso d'água próximo. Então, essa é a sequência, esse é o processo natural da coisa. Quer dizer, natural entre aspas, porque a gente tem os nossos dispositivos ali, né, que o ser humano acabou implantando, ok? Então, esse é o processo, tá? Dessa gota de água, dessa chuva, né, que virou escoamento, né? Então, ela vai seguir esse caminho, ok? Agora, pensa comigo. Para você dimensionar a sua sarjeta, dimensionar a sua boca coletora, dimensionar a sua rede de drenagem, você precisa lá no começo, como eu comentei, transformar aquela chuva em vazão, chuva em escoamento, certo? Se a gente errar nessa etapa inicial, esse é um erro grosseiro. Por que um erro grosseiro? Porque vai gerar um efeito dominó. Se eu errei na vazão inicial, a qual eu vou utilizar para dimensionar sarjeta, boca coletora e rede de drenagem, se a vazão está errada, todo o dimensionamento aqui vai estar errado. Ou seja, gerou um efeito dominó. Errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei tudo. Tá? Por quê? Porque a vazão está errada. Então, pessoal, um dos erros, né, grosseiros, justamente
passam aí, né, por esses efeitos dominós que podem ser gerados. Então, quando você erra no começo do processo, você precisa ter mais atenção ali, né? Esse erro pode gerar um efeito dominó. Agora, imagine o seguinte: acertei na vazão, acertei na sarjeta, acertei na boca coletora, mas errei na rede de drenagem, né? Calculei errado de alguma forma. Bom, você errou na rede de drenagem, né? Você vai revisar esse cálculo, mas assim, a sarjeta não vai mudar, a boca coletora não vai mudar, a vazão não vai mudar. Só errou no tamanho ali, né? Da rede de drenagem, né? E obviamente, se não foi para a obra ser executado, ainda há tempo de revisar, mas pelo menos você só vai revisar a rede. Tudo que está montante do cálculo, tudo que você fez antes do cálculo, está assim, intacto. Né? Então não gerou um efeito dominó, né? Como errar ali na vazão, né? Com o método chuva-vazão. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Outro exemplo, pessoal, que está aqui na minha tela, é a questão de unidades, né? De unidades e fórmulas. Então, olha só, isso aqui é desde a faculdade, desde a graduação, né? Mas a gente tem, assim, uma dificuldade, às vezes, né, de não dar muita atenção para isso, tá? Então eu lembro de prova que eu fiz na graduação, eu e os meus colegas, né, e a gente errava lá a unidade, era um negócio que, sei lá, era para estar em quilômetros, a gente colocava metros, a gente falou, professor, mas a gente só errou aqui a unidade, né? Era 1.000 metros, a gente colocava 1.000 quilômetros, né? Algo nessa linha aí, todo mundo acho que já errou nessa, já sofreu aí desse mal aí de unidade. Então, assim, não, professor, mas aqui, ó, o valor está certo, só a unidade que está errada. E o professor falava, você sabe o que é 1.000 metros? Você sabe o que são 1.000 quilômetros? 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, o seu erro aqui foi extremamente grosseiro. Imagine um projeto, imagine uma obra, né, de macro, de micro, você errando essa unidade aqui, meu amigo. Seu erro vai ser extremamente grosseiro. Ah, mas o valor aqui está igual. Mas a unidade, né, ela dá uma base para o nosso valor. Então, se eu coloco 1.000 metros, é igual a 1 quilômetro. Ok? Então, se eu colocar a unidade errada na minha equação, ou nas minhas equações, ou no meu processo de cálculo, vai dar um baita de um BO, tá? Um baita do BO. Quem já atua na área, e às vezes por algum problema ali do destino, ainda errou a unidade, né? Ah, porque fez meio rápido, fez um negócio mais expedito e tal, mas já começa a ter uma percepção, né, do erro. Porque, olha, você tem uma área pequena de drenagem, né, e dá uma vazão ali de 5 metros cúbicos por segundo na microdrenagem, você já vai falar, pô, isso aqui tá errado, né? 5 metros cúbicos por segundo na microdrenagem tá errado, tá? Daí é uma vazão de canal. Né? Então, conforme você vai desenvolvendo os trabalhos, você vai tendo essa percepção ao longo do tempo de valores e valores. Quando você ainda não tem essa bagagem, né? Quando você está ainda no começo, é atenção redobrada na unidade. Tá? Por exemplo, essa equação aqui do método racional, que acho que grande parte de vocês conhece, mas aqui nós temos um método que transforma aquela chuva que eu tinha comentado em vazão, em escoamento, ok? Então aqui nós temos a vazão de pico, né, a vazão máxima que pode acontecer nesse trecho, tá? E aqui nós temos a equação C vezes I vezes A, tá? O que é o C, o que é o I, o que é o A? C é o nosso coeficiente de runoff, né? Ou seja, é a relação do que está chovendo, e o que está escoando e o que está chovendo na bacia. Esse valorzinho varia de 0 até 1, tá? Quanto mais próximo de 1, mais impermeável é a bacia. Quanto mais próximo de 0, mais permeável é a nossa bacia, tá? O I é a intensidade de chuva, né? Então, quanto está chovendo naquela região, né? Milímetros por hora. O A é a nossa área de contribuição, né? Que vai estar em quilômetros quadrados. Então, nesse formato aqui, ó, nós temos aqui 3,6 aqui embaixo, né? Como um valor fixo, né? Agora, se eu mudar aqui a minha intensidade de milímetros por hora para milímetros por minuto, não vai ser mais 6,6. Se eu mudar a minha área de quilômetros quadrados para metros quadrados, ou hectare, não vai ser mais 6,6. Então, o cuidado com a unidade nas fórmulas é fundamental, tá? Fundamental. O que eu recomendo? Mantenha sempre o mesmo padrão, para você não ficar se perdendo aí, né? Então, sempre quando for usar método racional, entra com milímetros por hora, entra com quilômetros quadrados, né? E usa essa equação aqui sempre, vai dar sempre bom. Ah, não, professor, mas aqui eu vou usar milímetros por minuto. Putz, então o valor vai mudar. Né? E pode ser que uma vez aí na vida você esqueça disso e eu aplique o 3,6, né? E aí vai dar algum BO, tá? Então, cuidado com a unidade, tá? Então, simplifique seu caminho, ó. Mantenha essa equação aqui fixa e sempre utilize aí as unidades corretas. Outro ponto, pessoal,
cuidado com a escala, tá? Com a escala do seu trabalho. Uma coisa é você errar numa sarjeta, uma coisa é você errar num canal, né? Ou seja, a gente está falando de micro e depois de macro, tá? Então, se uma sarjeta ali falhar, o risco ali da falha da sarjeta é menor, né? Porque pode ser que você tenha água na faixa de passagem de carro, né, no meio da rua, pô, vai gerar aquela onda, quem está no ponto de ônibus, fica aquela mancha de alagamento e tal. É horrível, é horrível. Mas esse é um problema. Outro problema é um canal transbordar e deixar a cidade debaixo d'água, né? Que até uma cidade que eu vou visitar agora, sexta-feira. Então, pessoal, olha só, são escalas de problema, são níveis de problema. Né? Então, por isso que eu comentei em uma das aulas, para quem for começar, comece com a microdrenagem, né? Porque é um nível de problema menor, são métodos mais simplificados, né? Então, assim, é mais simples esse começo, tá? E, obviamente, a macrodrenagem, né, é uma área também, assim, que a gente consegue atuar com excelência, né? E tem que estar atento, né? Porque o problema da macrodrenagem, a falha da macrodrenagem, pode gerar um impacto maior. Por isso que o nosso tempo de retorno, conforme vai mudando o nível de obra, vai aumentando, né? Ou você acha que o tempo de retorno, né, o risco ali, né, atrelado ao projeto de uma barragem de mineração vai ser igual ao de uma sarjeta? Não, né? Da barragem de mineração, o TR vai ser muito maior, ter 10 mil anos, PMP. Uma sarjeta vai ser um tempo ali de retorno menor, menos que 25 anos, 10 anos ali na média e tal, tá? Então, pessoal, cuidado também com a escala, tá? Problemas maiores, projetos maiores, atenção redobrada, ok? Não que no projeto menor você vai fazer de qualquer jeito, não é isso, né? Você vai ter atenção sempre, né? Você é engenheiro, você é um profissional, você não é um amador, né? Ou pelo menos esse é o convite a você ser, né? Um profissional. Agora, obviamente que tem cenários que você vai fazer ali um checklist dobrado, né? Você vai ter uma atenção redobrada.